Vamos lá, pessoal, dando continuidade ao nosso vídeo técnico, esse é o segundo vídeo. No primeiro vídeo eu falei, né, dei uma introdução sobre o vCenter Server, né, a versão 6.0 da VMware. E também, né, fiz uma comparação, né, nessa introdução fiz a comparação entre as versões do para o Windows Server e a versão Virtual Appliance, tá? Lembrando que a versão Virtual Appliance é baseada em SUSE Linux. Fizemos ali mostrei algumas dessas comparações, né, em relação a features, recursos que são suportados entre ambas as versões. Nós vimos que ambas as versões têm os mesmos poderes, né, em se tratando de escalabilidade, tá, de suporte para número de hosts, número de máquinas virtuais e clusters, por exemplo, é, suportados pelo vCenter, tanto na versão Windows como o Virtual Appliance, assim como as funcionalidades, né, as features, os recursos existentes em ambas as plataformas, que são os mesmos, tá? E as funcionalidades, por exemplo, padrão, a parte de cluster, DRS, as configurações, né, do cluster, as configurações de vMotion, Story vMotion, Content Library, enfim, todas essas funcionalidades são padrão, são iguais, né, em ambas as versões, tá? Ou seja, tanto na versão para o Windows Server como no Server Appliance. Bom, então nesse segundo vídeo técnico, vou mostrar para vocês a instalação do vCenter no Windows Server 2012, ok? Adicionar um host dentro desse vCenter e para que vocês tenham uma ideia de como fazer a instalação, configuração e aí ser o pontapé, tá? O vídeo é um guia para ser o pontapé para que você gerencie o vCenter, né? Você vai aprender a instalar, a configurar, adicionar aí um host e aí daí por diante você vai desenvolver o restante das configurações do vCenter, tá? Seja através de vídeos, até mesmo meus próprios vídeos que eu vou colocando no canal, ou pesquisando na internet, lendo conteúdo, enfim. A ideia desse vídeo é o pontapé inicial, para que vocês passem a conhecer a instalação e configuração e depois partir para a gestão do vCenter, né, depois de instalado. Ok? Então vamos para a versão Windows Server. Nós temos aqui, por exemplo, deixa eu entrar aqui na máquina. Pronto. Eu tenho aqui ok. Eu tenho aqui um Windows Server, ok? E esse Windows Server está com o CD, né, o DVD, a imagem, na verdade, do vCenter adicionado. Esse vCenter ele está virtualizado, ok? Nesse host aqui, ó. Tem dois hosts. O host onde o próprio vCenter está instalado, aqui, ó. Esse é um host FXI, ok? Versão 6, como vocês podem ver, ó. 6.0. E temos aqui o vCenter, que é esse cara aqui que eu estou acessando remotamente, tá? E é nele que eu vou nesse Windows Server, né, que eu vou instalar o vCenter. E tem um outro host aqui que não tem nada, não tem máquina virtual, não tem nada configurado, tá? Que eu vou adicioná-lo ao vCenter, bem como adicionar o próprio host, né, onde o vCenter está. Com isso, eu lembro que a VMware ela homologa, tá? Que o vCenter, tanto o Appliance como o vCenter para o Windows Server, seja virtualizado em um dos hosts do ambiente, tá? Então é homologado para rodar tranquilamente o vCenter em qualquer um dos hosts do ambiente e gerenciando, o vCenter gerenciando inclusive o seu próprio host onde ele está hospedado, ok? Bom, então para a gente começar a configuração, a instalação, simples, adicionei a imagem, né, do vCenter, tá? Inclusive, se eu vier aqui na máquina virtual, eu vejo aqui, aqui a imagem está mapeada, ok? Aqui a imagem do vCenter, ok? A imagem ISO, esse cara está justamente nessa pasta aqui, ó, em Downloads. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Está aqui em Downloads, na pasta curso VMware 6.0, VMware 6 Update 2, e está aqui o
a imagem ISO do Vicente, ok? Eu apenas mapeei aqui no próprio Vicente através do VCirclite, né, acessando aí o seu host 92.168.0.153. E aí acesso ele remotamente, a imagem já está mapeada, vou clicar com o botão direito aqui, ó, e instalar, tá? Fazer a instalação aí do Vicente Server. A instalação é basicamente simples, tá? Não tem mistério. De cara você já vê aqui, ó, o Vicente Server para o Windows ou instalar o VCirclite, que no caso é o console aliás, o aplicativo que permite você acessar tanto um host como o próprio Vicente, né, através do o próprio VCirclite que vocês já conhecem, que é esse software aqui que a gente instala no Windows, né, para poder acessar um host e acessar o próprio Vicente, ok? O VCirclite, lembrando que ele só funciona no Windows. E aí eu tenho aqui também o Update Manager, que aí é uma ferramenta de atualização, tá? Ou seja, é uma ferramenta que permite que você faça, por exemplo, a atualização dos hosts, é, trocando inclusive de versão, tá? Da versão 5, por exemplo, do SXI para a versão 6, usando o Update Manager de forma automatizada, né? Você pode fazer o upgrade de versão do SXI de vários servidores ao mesmo tempo no vCenter, usando o Update Manager, e ele toma todo o cuidado de colocar o host em modo de manutenção, antes migrando as máquinas virtuais para os outros hosts, colocando esse host em modo de manutenção e aí aplicando a imagem ISO em cima do host para que seja atualizado, por exemplo, da versão 5 para a versão 6.0, ok? Não só isso, como também é responsável por verificar e baixar as atualizações existentes para o SXI, tá? A VMware ela solta, por exemplo, a cada X período, por exemplo, né, a cada X meses, ou pacotes de atualização do SXI, e o Vicente Update Manager ele consegue detectar esses pacotes, essas atualizações, sejam elas críticas, sejam elas de segurança, né, sejam elas de drivers, e aplicar essas atualizações nos hosts. Claro que você cria regras, você cria políticas para aplicar essas atualizações, ok? O Update Manager é uma espécie de WSUS, tá? Igual o WSUS da Microsoft para plataforma Windows, ok? Você também consegue fazer a atualização de todos todas as máquinas virtuais, sejam elas Linux ou Windows, em relação ao VMware Tools. Você consegue fazer a instalação, né, a atualização do VMware Tools de todas essas máquinas virtuais através do Update Manager, tá? Lembrando que quando você, por exemplo, tem um host com o VMware desse 5.5, quando você migra esse host para a versão 6, as máquinas virtuais elas têm que receber uma nova versão do VMware Tools. A cada atualização do host, seja, por exemplo, da versão 6 para a versão 6 Update 1, da versão 6 Update 1 para Update 2, a cada nova atualização do host, há uma nova versão do VMware Tools para as máquinas virtuais para serem aplicadas. E aí, se você tiver, por exemplo, 100 máquinas virtuais, lógico que é muito mais interessante você usar o Update Manager do que você sair fazendo atualização anualmente de máquina virtual por máquina virtual, ok? O Update Manager é uma ferramenta bem interessante de se trabalhar, ok? Em outro momento eu vou fazer um vídeo sobre ele para mostrar para vocês essas atualizações de forma bem prática. E aí vamos ao que interessa, que é a instalação do vCenter Server. Aí eu apenas clico aqui em instalar, ok? Vamos esperar que o assistente seja inicializado. E aí nós temos a tela de boas-vindas, né? Welcome to VMware vCenter Server 6.0 Installer, né? 6.0. Então, aceito o contrato aqui, né, de licença, ok? E aí, como eu devo instalar? Instalo ele com plataforma Service Controller embarcado, que foi que inclusive eu já expliquei na aula anterior, no vídeo técnico anterior, ou vou instalar somente o Platform Service Controller, ou vou instalar apenas o vCenter Server, sem o Platform Service Controller. E aí ele tem aqui os dois layouts. Tá? Por exemplo, eu posso ter vCenters separados com Platform Service Controller separado, né? Para, por exemplo, dar apoio a esses dois vCenter na parte de autenticação dos usuários, conexão do Sync Sign-On com Active Directory, com a OpenLDAP, gerenciamento de certificados digitais.
de outros serviços que estão dentro do PSC, ok? No meu caso aqui eu só tenho um ambiente VMware com alguns hosts e máquinas virtuais. Eu não vou ter vários ambientes VMware que me peça que me exija, por exemplo, a instalação de vários vCenter para até facilitar uma gestão desses vários hosts, apesar de, claro, o vCenter, por si só, um vCenter, suportar muitos hosts, né? Até 1000 hosts, como a gente viu na apresentação de introdução no vídeo anterior. Então, vou ter só um vCenter no meu ambiente, tá? E eu quero que o Platform Service Controller esteja dentro desse mesmo vCenter, tá? Dentro dessa mesma máquina virtual. Então, vou usar o vCenter Server com o PSC embarcado, né? Como ele está mostrando aqui, ou seja, dentro do próprio vCenter. Temos aqui o vCenter e o PSC na mesma máquina, ok? Então, vou avançar e vou dar um nome ao site, tá? É um nome padrão aí ao site, né? Eu vou dar aqui, por exemplo, o nome vai ser, eu vou colocar aqui, deixa eu ver aqui um nome bem, pronto, vou colocar aqui VMware mesmo, vou colocar VMware.net, ok? VMware.net. Ah, perdão, eu tenho que colocar, lógico, também o nome da máquina, né? Deixa eu ver aqui primeiro como é que é o nome dessa máquina. Hostname, eu sei que o domínio é vmware.net. Hostname. Eu acredito que o nome dessa máquina é vCenter 2. Quer ver? Hostname. É isso mesmo, vCenter 2. Então essa máquina chama-se vCenter 2 e ela está no domínio, né? Na verdade ela não está nem no domínio, ela tem o nome IFQDN no DNS. E o nome FQDN no DNS dela é vmware.net. Uma zona DNS que eu tenho dentro da minha rede, certo? Eu não sou obrigado a ter um domínio da Active Directory ou de qualquer outra solução com Linux, por exemplo. Eu posso ter um DNS interno com uma zona criada, até porque o próprio vCenter exige que você trate ele por nome e não por IP. Então o nome dele é vCenter2 e a zona é vmware.net. Aí, lógico, ele vai fazer a procura disso aqui, tá? Ele vai procurar no DNS, que está inclusive setado aqui na sua placa de rede, né, que está ajustado na sua placa de rede, o IP do DNS. Ele vai lá nesse DNS procurar por esse host, que é o nome dele mesmo, ok? E vou avançar. Passou, ou seja, ele encontrou o nome vct2.vmware.net. Então aqui eu vou definir uma senha. Ele pede uma senha com letras e números, tá? Maiúsculo, minúsculo e um caractere especial. Aí tem aqui o default first site. Eu posso colocar um nome aqui, por exemplo, o nome da empresa, certo? Posso colocar o nome da empresa como sendo no meu site padrão. Nesse caso, eu vou manter o default first site mesmo, tá? E aí, ele pergunta aqui, né? Eu vou criar um novo vCenter com um novo Sync Sign-On ou vou colocar esse vCenter dentro de um Sync Sign-On já existente, né? Dentro de um Platform Service Controller já existente aí, por exemplo, de um ambiente que já tem um PSC instalado, que aí eu colocaria aqui, né? Marcaria essa opção e colocaria aqui o IP do PSC, mesmo que esse PSC estivesse dentro de um outro vCenter. Eu colocaria aqui para ele poder fazer a integração. Como é o novo vCenter, com um novo ambiente, então eu vou colocar aqui, criar um novo vCenter e o Sync Sign-On, ok? Vou avançar e vou manter aqui que a inicialização de serviço seja a inicialização dos serviços do vCenter sejam pela conta local, né, de sistema do Windows, tá? O user use o Windows Local System Account, né? Então vou deixar aqui dessa forma.
E aí eu vou usar o banco de dados que está embarcado no próprio vCenter, ou eu posso usar um banco de dados externo. Lembra que eu mostrei que a gente pode usar um banco de dados externo? Seja com Oracle, seja com SQL Server, né? A gente poderia colocar usar uma plataforma externa. No meu caso aqui eu não tenho um banco de dados externo, então vou colocar usar o próprio banco de dados que vai ser instalado no vCenter, tá? Então eu marco essa opção aqui, ó. Use a Embedded Database, que é o vPostgres, né? O Postgres virtual do próprio vCenter. Avanço. As portas comuns que ele vai usar para os serviços de HTTP, de HTTPS, de syslog, de dump, né? E coleta de dump do SXI, auto deploy, tá? O VC Web Client, ó, usando a porta 9443, ok? Usando a porta 9443, VC Web Client. Vou avançar. Aqui são as pastas padrão, né, de instalação do vCenter e de armazenamento de dados do PSC. Eu não vou alterar. Se eu quisesse colocar na unidade D, por exemplo, eu tivesse um segundo disco aqui com bastante espaço, a unidade D, não necessariamente com bastante espaço, né, mas com os espaços necessários, né, a quantidade necessária para ter o vCenter com o PSC instalado. Eu poderia alterar aqui, ok, e apontaria para um outro disco. E vou avançar. E entrar no programa de experiência de consumidor da VMware. Eu vou deixar aqui marcado, posso desmarcar, mas vou deixar aqui marcado. Avançar. E aqui é um resumo de tudo que foi configurado, né, de tudo que foi selecionado. E aqui ele coloca né, ready to install, ou seja, pronto para fazer a instalação. E deixa ele instalar. Enquanto ele vai instalando, deixa eu mostrar para vocês aqui uma coisa que não pode passar em branco, tá? Seria justamente isso aqui, ó. vCenter requerimentos. Requerimentos, vCenter 6. Pronto. Aqui é um KB da VMware, que é importante vocês conhecerem os requisitos mínimos para se ter o vCenter do seu ambiente, ok? Então, eu tenho aqui, por exemplo, na documentação da VMware, deploy models entre Platform Service Controllers, ou seja, deploy do vCenter usando o Platform Service Controllers. E aí eu tenho aqui, ó, vCenter Server para Windows, hardware requerimentos, vCenter Server para Windows, storage requerimentos, espaços em disco necessário, né, livre para os logs, ok? Verificar se o nome é resolvido pelo DNS. Lembra que eu coloquei lá vct2.vmware.net, aquele nome tem que ser resolvido, então você tem que garantir que a zona DNS tenha o nome do servidor vCenter lá configurado, tá? O IP sendo resolvido pelo nome e vice-versa. Sincronizar o relógio com o horário da rede, ou seja, tem que estar com o horário certinho. E os requerimentos de banco de dados. Então, vou dar uma olhada aqui rapidinho, por exemplo, nos requisitos de hardware para ter o vCenter Server para Windows, né, bem instalado, tá, funcionando adequadamente. Então aqui ele mostra ó, que para você ter o vCenter Server, instalar, né, no caso do vCenter Server para Windows, você tem que garantir que tenha pelo menos duas CPUs, né, dois processadores, sejam virtuais ou físicos, isso se você estiver instalando ele virtualizado ou se estiver instalando ele no host físico, né. Temos aqui, por exemplo, ó, apenas o Platform Service Controller, 2 GB de RAM, duas CPUs, né, dois processadores. Se for o vCenter com o PSC embarcado, ok, nós temos aí 2 processadores e 8 GB de RAM, que é o mínimo aceitável, tá? O mínimo, nem adianta tentar colocar 6 ou 7 que ele não deixa. Se você partir para isso aqui, ele está considerando que seu ambiente ele tenha 10 hosts, ok? E 100 máquinas virtuais. Se o seu ambiente tiver 100 hosts e 1000 máquinas virtuais, ele já pede uma máquina um pouco mais agressiva, com 4 processadores e 16 GB de RAM. Tá? Isso também com PSC embarcado, tá? Com Platform Service Controller embarcado. Se você tem o vCenter Server para
400 hosts e 4.000 máquinas virtuais, aí ele já pede 8 processadores e 24 GB de RAM. E aí o mais top, né? No caso, o mais exigente, que é se você tem 1.000 hosts e 10.000 máquinas virtuais, tá? Aí você tem que partir para 16 GB, aliás, 16 processadores e 32 GB de RAM. Ou seja, o vCenter ele é realmente exigente, tá? Essa é a versão para o Windows, né? Se você vai instalar o vCenter no Windows 7, então você tem que tomar cuidado com esses parâmetros, né? Para poder atender aos requisitos. Se tratando de storage, aí ele pede, por exemplo, pelo menos 6 GB de RAM, se tiver com plataforma Service Controller, perdão, 6 GB de disco, né, para os arquivos de programa, mais 8 GB para os arquivos de dados, tá? Mais 3 GB no caso para a pasta que contém o MS installer. E aí tem aqui as outras exigências, tá? De espaço em disco necessário, ok? E se for partir para, em se tratando de software, né, dos requerimentos de software, aí ele diz que o vCenter Server requer sistemas operacionais 64 bits, ok? E aí entre eles nós temos, por exemplo, o Windows Server 2008 SESPEC 2, Windows Server 2008 R2, nós temos também o Windows Server 2012 R2, certo? Então são os sistemas operacionais suportados para você instalar o vCenter for Windows, ok? Voltando lá para nossa instalação, a instalação está um pouco lenta e aí eu vou precisar dar uma pausa no vídeo, ok? Quando ele terminar de instalar aqui, eu volto aqui o vídeo, porque se eu for deixar dessa forma vai ficar muito grande e aí o vídeo vai acabar ficando cansativo, ok? Então daqui a pouco estamos de volta. Bem, agora vamos ver se a instalação foi concluída, né? Vemos aqui. Opa, peraí. Bom, instalação concluída e aqui ele já dá a opção de abrir o VC Web Client, ok? Vou finalizar. Poderia abrir o VC Web Client já por aqui, certo? Pelo browser do próprio vCenter, mas aí então eu vou abrir pelo browser da máquina na qual eu estou usando, certo? Então eu vou entrar aqui no Chrome. E acessar. Inclusive ele já tem o nome dele aqui no browser, né? Já está registrado inclusive no browser, no histórico de acessos anteriores. Então vou clicar aqui em avançado, porque vem a questão do certificado de segurança, né? Que a princípio o Chrome está informando que não é confiável, mas é só eu adicionar aqui e na verdade partir para essa opção de ir para vCenter 2.vmware.net, que é o nome do vCenter, né? O seu nome é FQDN, certo? Diz que é não seguro, então vou mesmo assim acessar. E aí ele abre aqui a tela inicial do vCenter e vou entrar no VC Web Client. Posso também fazer o acesso através do VC Client, tá? Clicando aqui, por exemplo, e fazendo acesso através dele pelo VC Client, que vai funcionar normalmente. Por exemplo, se eu vier aqui colocar o IP que é 25, final 25 e administrator @vsfi.local, pois o vsfi.local é o domínio padrão, né? É o identity criado por padrão no vCenter, certo? Logo na sua instalação, né? Quando você faz a instalação, ele já cria um vsfi.local, tá? Um domínio interno para você fazer o acesso. E aí aquela senha que nós definimos na instalação, né? É a senha justamente desse cara aqui, do administrator, tá? Que eu vou entrar com ela aqui, inclusive.
Enquanto ele vai carregando aqui, eu também posso já, através do browser, acessar o VSphere Web Client. Lembrando que o VSphere Web Client ele tem mais recursos do que o VSphere Client, certo? Opa, não deu certo aqui o usuário e senha. Deixa eu ver se eu coloquei correto. Ah, tá faltando um i aqui. administrator@vsphere.local. Tá faltando essa aqui também. Pronto, então ele já está carregando os plugins. Ok, era só questão de colocar o usuário da forma correta, né? E aí, ó, posso criar aqui um novo data center, por exemplo, que é o primeiro passo antes de se adicionar o host. Veja que são as etapas aqui, ó, criar o data center, adicionar o host, adicionar a máquina virtual e completar o setup. Então vou chamar aqui esse data center, por exemplo, vou chamar de VMware. Ok, pronto, vou parar por aqui. Eu posso criar, fazer as outras tarefas, mas eu vou parar por aqui para poder usar o VSphere Web Client. Aí eu vou por aqui pelo browser, né? Sim, lembrando que o Web Client ele tem mais recursos do que o VSphere Client, tá? E isso é notado na medida que você vai trabalhando com ele, trabalhando com as duas ferramentas, você vai ver que algumas coisas que tem no VSphere Web Client não tem no VSphere Client. Eu citei algumas, né, anteriormente, tá? Como por exemplo na condição de na necessidade de modificação de hardware da máquina virtual, em relação ao fault tolerance, atribuição de permissões, inclusive também para usuários no Sync Sign-On. Você não faz acesso ao Sync Sign-On no VSphere Client, mas sim no Web Client, ok? Então vsphere.local administrator.vsphere.local e a senha. Se o seu vCenter ele já tiver integrado ao Active Directory e já importando os usuários do Active Directory, claro, esses usuários têm permissão para acessar o vCenter, né? E isso é uma etapa que pode ser mostrado, por exemplo, em um outro vídeo, como fazer a integração, né, a conexão do Sync Sign-On com o Active Directory, para poder importar os usuários e dar permissão a esses usuários, tá? Para eles acessarem o vCenter. E aí permissões para criar máquinas virtuais, ou manipular apenas o data store, ou permissão somente leitura, ou no caso uma permissão de administrator, que é a permissão full, tá? Então se ele já tiver integrado ao AD, né, conectado ao AD, e a sua máquina, por exemplo, que você está usando, sua máquina com Windows 7, com Windows 8, fizer parte do domínio, você pode marcar sua opção aqui, ó, usar autenticação de sessão do Windows. Marcando aqui, ele vai usar o seu usuário que já está logado na máquina, tá? Que já está logado no seu Windows Desktop. Só que para essa opção estar habilitada, você tem que baixar esse camarada aqui e instalar, tá? O plugin de integração do cliente. Você clica aqui, baixa esse plugin, ok? E faz a instalação. É um pacotezinho MSI que você instala nessa máquina, fecha o browser, entra novamente, depois de instalar o plugin, fecha o browser, entra novamente no endereço do VSphere Client e aí essa opção aqui vai estar disponível, ok? Então, nesse caso, eu vou fazer o login colocando o usuário e a senha.
Ok, depois de logado no meu VC Web Client, né? Acessando aqui no caso o vCenter, repare que a automação que eu fiz no VC Client, né, aqui no vCenter, está aqui nas tarefas recentes. Ó. Eu criei o data center, né? Depois renomeei o data center chamando ele de VMware. Depois disso, eu posso já começar a adicionar os hosts, tá? Posso já começar a adicionar os hosts, vindo aqui no data center VMware. E aí é só, por exemplo, vir aqui em ações, adicionar host. E aí, como eu disse antes, eu vou adicionar o host do próprio, onde está instalado o próprio vCenter, tá? Onde o próprio vCenter está hospedado, na verdade, né? 92.168.0.153. É isso? Isso mesmo. E aí eu venho aqui, Next, Root e a senha. Olha, o certificado, né? Do host foi identificado. E aí, yes. Incorreto username ou password. Tá, então deixa eu colocar outro, porque aí eu não estou lembrado aqui se a senha vai ser essa mesmo. Então deixa eu colocar outro. Host vai ser esse aqui, o 013. 013. Confirma aqui o certificado. Ok. Next. E aí, como ele está em modo de avaliação de 60 dias, né? Então é a única opção que eu tenho aqui. Se eu já tivesse em mãos a licença, o serial do SXI, tanto do SXI como do vCenter, eu já poderia adicionar por aqui, tá? Por exemplo, poderia adicionar a licença desse host SXI aqui, e aí essa licença ela ficaria, lógico, armazenada no vCenter até para adicionar os outros hosts, né? Porque a gente sabe que o serial, quando você compra o VMware VSphere, vamos dar um exemplo, a versão standard e você compra para 10 hosts. Ou a chave serial é uma só para os 10 hosts. Então, quando você adiciona um, por exemplo, e já coloca aqui essa chave, ela vai ficar armazenada no vCenter para quando você for adicionando os outros hosts, você ir usando essa mesma chave. E a chave do vCenter é uma chave também separada, que você também adiciona aqui no banco de licenças, né, do vCenter, e aí ela fica armazenada para você poder, no caso, ativar a licença do próprio vCenter. Vou cancelar aqui porque eu vou continuar usando o trial, tá? Que vai expirar em 60 dias, né? Então eu vou avançar. E aí ele pergunta se eu vou usar o Lockdown Mode, né? Eu vou deixar desabilitado. O Lockdown Mode é justamente aquela opção que restringe o acesso ao host, né? Ao acesso ao host pelo vCenter. Ok? Se eu colocar aqui, por exemplo, normal, eu só vou conseguir acessar o host usando o vCenter através do vCenter. Não vou conseguir mais acessar o host diretamente, ok? E somente através do console local, né, através do console local do CUI, por exemplo. Se eu colocar o strict, então eu não vou acessar o host nem pelo DCUI na verdade é isso mesmo, nem pelo DCUI, nem pelo vCenter Client, tá? Eu vou sempre ser obrigado a usar o vCenter, tá? Ó, como ele mostra aqui, o host vai ser acessado apenas pelo vCenter Server. Até o console DCUI é
parado, tá? O serviço de CUI ele é estopado, ok? Então não vou usar nenhum nem outro, tá? Nem o menos, nem o de restrição média, nem o de restrição mais elevada. Vou deixar desabilitado, porque aí eu posso acessar o host através do VCS Client sem necessariamente passar pelo vCenter quando eu tiver essa necessidade, né? Então vou avançar aqui. E ok, ele vai vir para o data center, né? Next. Finish. Enquanto ele vai instalando o agente, ó, ele vai adicionando o host, tá? E adicionando o agente, né, do próprio vCenter, né? O vCenter vai instalando o agente dentro do host para poder fazer a gerência. Bom, então ele está instalando aqui o agente, então eu vou só confirmar aqui a senha do host do próprio vCenter, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Qual é essa senha? A senha do root. Ela está aqui no meu e-mail. Ok, já peguei a senha, então é só tentar adicionar o host lá. Vamos lá, adicionar o host do próprio vCenter. Ok, certificado encontrado. E aí, ele inclusive ó, encontra uma máquina virtual que é ele mesmo, né? O vCenter 2 aqui, ó. Virtual Machines no servidor ProLiant Microserve HP. Então avançar. Mesmo esquema. Usando licença trial. Avançar. E finalizar. Ok, pronto, 2 hosts adicionados no nosso vCenter, um aqui está em 80%, o outro já foi completado, né? Esse aqui está com um alertazinho, vamos ver do que se trata esse alerta. Vou até olhar por aqui pelo próprio vCenter, pelo vCenter Client, que aí eu vou mais rápido. Vamos ver que alerta é esse aqui. Apenas aqui o SSH está habilitado, né? E o host do próprio vCenter já foi adicionado normalmente. Aqui o 92.0.153 e o próprio vCenter, né, sendo gerenciado. Ok? Bem, pessoal, é isso. Vídeo técnico do vCenter para Windows entregue, né? Está pronto. E aí nós vamos partir para o vídeo técnico depois, né? No caso, o terceiro vídeo técnico vai ser do vCenter, o VCSA, né? O vCenter Server Appliance, ok? Espero que tenham gostado desse vídeo, que ele tenha sido bastante esclarecedor. E aí eu gostaria de lembrá-los sobre o nosso curso, nosso treinamento, né, do VMVC 6.0, ok? Com toda uma ementa aí rica em várias configurações, né? Temos aí, abordamos um assunto, assim, vários assuntos, a ementa é bem rica, tá? E aí nós estamos para começar agora em outubro essa turma, curso online, ao vivo, com acesso ao laboratório real, onde cada aluno vai poder fazer os exercícios práticos,
tá? Em acessando desktops reais e os servidores também, né? Real com storage, tá? Onde vão poder praticar tudo que a ementa pede, tá? Arquitetura do vCenter, instalando o vCenter, configurando as redes virtuais, configurando storage, configurando alta disponibilidade, tá? Com HA, entendendo, né, os recursos de cluster do vSphere, configurando o Update Manager, configurando o DRS, ok? Enfim, tudo que está aqui na ementa. Mais detalhes sobre o curso vocês podem estar vendo no próprio portal, entrando em contato com nossa área comercial, ok? Tem aqui o link para pré-inscrição, telefone, contatos por e-mail, ok? E o link é esse aqui, institutoonline.com.br, VMware vSphere, ok? Até o próximo vídeo técnico e um abraço.